Olá, meu nome é Bruna Quadros, eu sou auditora fiscal do trabalho. Nesta aula, a Escola Nacional da Inspeção do Trabalho vai lhe ensinar 3 aspectos relacionados à redução proporcional de jornada e de salários. Um deles é a manutenção do valor da hora, a possibilidade de aplicação da redução aos contratos de aprendizes e de pessoas com jornada parcial, e também veremos a base de cálculo para o benefício. Vamos lá? Bem, é bem tranquilo, né? A gente tem que entender que o salário hora ele vai ser mantido. O trabalhador ele vai diminuir a sua carga horária, né? A sua jornada diária e a carga semanal vão ser alteradas e com isso a sua remuneração. Mas o valor fixo da hora não vai mudar. Então a gente tem a medida estabelece isso, que o valor da hora ele se mantém fixo, né? Então mantém-se o salário hora para o trabalhador. O acordo de redução de jornada e salário ele pode ser aplicado a trabalhadores aprendizes e trabalhadores com jornada parcial. O benefício emergencial está previsto no artigo 6º de qual é a base de cálculo dele. Vamos ler? O artigo 6º diz o seguinte: o valor do benefício emergencial de preservação do emprego e da renda terá como base de cálculo o valor mensal do seguro-desemprego ao qual o empregado teria direito, nos termos da lei número tal, observadas as seguintes disposições. 1. Na hipótese de redução de trabalho e de salário, será calculado aplicando-se sobre a base de cálculo o percentual da redução. Vamos ver nos próximos slides como isso acontece? Pronto. O benefício emergencial ele é igual ao valor do seguro-desemprego versus, vezes o percentual de redução aplicado no acordo. Então, aqui a gente tem a tabela do seguro-desemprego em 2020, de acordo com a Secretaria Especial de Previdência e Trabalho. Nós temos 3 faixas salariais. A primeira é inferior a R$ 1.599,61. Quando o trabalhador a sua remuneração está compreendida nessa faixa, nós vamos multiplicar o salário do trabalhador por 80% ou por 0,8. É importante a gente destacar que se essa conta, der menos do que um salário mínimo, o governo vai assegurar o salário mínimo para o trabalhador a nível de benefício emergencial. A segunda faixa salarial é a que está compreendida entre aquele primeiro valor que nós dissemos e R$ 2.666,29. Aí a gente tem que fazer altas matemáticas. O que passa de R$ 1.599,61, que era aquela primeira faixa salarial, a gente vai multiplicar por 0,5 e vai somar a esse valor que a gente obteve o valor de 1.279. Mais para frente a gente vai ver exemplos disso, tá? Não é difícil. E ali a última faixa salarial é quem recebe salários superiores a R$ 2.666,29 e aí a parcela vai ser fixa de R$ 1.813,03. Esse é o valor do seguro-desemprego hoje para as pessoas que estão nessa faixa superior de renda. Então vamos pegar um exemplo aqui. O trabalhador que recebe um salário mínimo fica na primeira faixa da tabela. O trabalhador que recebe R$ 2.000 fica na faixa intermediária e o trabalhador que recebe R$ 3.000 vai ficar na última faixa. Bem, essa aula era mais curta, eu espero que vocês tenham gostado e tenham aprendido. A redução proporcional de jornadas e salários, ela garante, ela assegura a percepção do valor hora. Não muda o valor da hora, só muda a quantidade de trabalho que o empregado vai prestar. E os salários que ele vai perceber, e isso a gente vê em outra aula. Na próxima aula nós vamos ver o cálculo do benefício e do salário reduzido. Nós vimos também que a redução ela é possível de ser aplicada, individual ou coletivamente, a aprendizes e trabalhadores que executam jornada parcial. E também vimos que a base de cálculo do benefício é o seguro-desemprego. Chegamos ao fim dessa aula. Nós temos mais uma aula que vai tratar sobre o benefício emergencial, a ajuda compensatória e o salário reduzido. Fique conosco para aprender mais sobre a medida provisória 936. Um abraço!